Olá, tudo bem? Eu me chamo Teitso Renzo Souza do Nascimento, sou discente do curso de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, do campus de Capanema, e hoje apresento como pesquisa listas poéticas no romance Sementes do Sol, de Adhemares do Amaral, que foi um estudo produzido, elaborado em parceria com o projeto de pesquisa Cartografias Literárias da Imigração no Continente Amazônico, no qual fui bolsista PIVIC e tenho como orientadora a professora doutora Alessandra Fabrícia Conde da Silva. Sementes do Sol, romance de Adhemares do Amaral, publicado em 2012, é uma narrativa que tem como pano de fundo a imigração japonesa para a Amazônia Ocidental. A prosa retrata a vida difícil dos habitantes que moram nas vargens amazônicas, expondo costumes, dificuldades e resiliência dos ribeirinhos que vivem às margens dos rios. Além disso, Semente do Sol também se discorre sobre o cenário do ciclo da juta. Bom, o que é a juta? Juta é uma fibra indiana e têxtil que serve para a produção de sacarias, fios, cestos e etc. E surgiu como uma opção de reerguimento social, cultural e econômico da Amazônia, visto que após o fim do ciclo da queda da borracha, a região se encontrava estagnada e em queda. No romance também surgem encaixadas listas de animais, livros, objetos e receitas culinárias. Além disso, também é costume do narrador, ao discorrer sobre a imigração japonesa para a Amazônia, trazer informações documentais, citações literárias e fragmentos de outros textos que são operadores de práticas intertextuais. Sendo assim, o meu trabalho ele aborda três pontos de análise. O primeiro, a imigração japonesa para a Amazônia. O segundo, os efeitos de sentido que essas listas, ganhando sentido de poética, segundo a concepção de Humberto Eco, elas podem gerar o romance. E o terceiro, qual a importância das informações documentais, citações literárias ao romance? Quais os efeitos que elas também podem gerar ao romance? Sendo assim, este trabalho, tendo como principal método de estudo a pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativo, para responder às questões apresentadas anteriormente, conta como referencial teórico os estudos de Antônio Companhou, 1996, Franco Júnior, 2009, Fusako Tsunoda, 1988, Maria Esther Maciel, 2022, Márcio Souza, 2019, Samuel Benchimol, 2008, 2009 e 2013, Tiffany Samoiu, 2008, Humberto Eco, 1985 e 2010 e outros. Para o estudo da presença japonesa na Amazônia, foram utilizados alguns autores que trabalham com essa temática, como Alfredo Roma, Fusako Tsunoda, Márcio Souza, Samuel Benchimol. Já para compreender os efeitos de sentido que as listas intertextuais de animais e receitas culinárias podem gerar na narrativa, a pesquisa valeu-se das considerações de Antônio Companhou, 1996, Maria Esther Maciel, 2022, Tiffany Samoiu, 2008 e Humberto Eco, 1985 e 2010. E para a análise dos elementos estruturais da narrativa, visando a compreensão da história e o lugar das listas no enredo, utilizou-se os apontamentos de Franco Júnior, 2008, e Leite, 1985, que tratam sobre os elementos da narrativa. Ao final da pesquisa, foi possível chegar aos seguintes resultados. Ao discorrer sobre o cultivo da juta e da migração japonesa para a Amazônia, o romance colabora para que se compreenda sobre parte da história amazônica, ao mesmo tempo que destaca a importância dos nipônicos na região, visto que foram os japoneses os responsáveis pela aclimatação da juta na região e também pela cultura, pelo ciclo dessa fibra. Sendo assim, a narrativa, segundo Samuel Benchimol, ao fazer memória do setor empresarial japonês e nipo-descendente na Amazônia, constitui um ato de justiça e muito mais do que isso, o reconhecimento de sua importância histórica na formação social e cultural da sociedade amazônica. Já a respeito da prática da citação, temos o seguinte comentário de Samuel. A prática da citação literária pode aparentar-se então com o princípio pictórico da colagem empregada pelo cubismo, depois pelo surrealismo.
introduzindo pedaços ou fragmentos de objetos estranhos a artes, diretamente emprestados do real. Trata-se de colar a vida na arte, de fazê-la aparecer sem transformação e de embaraçar assim as fronteiras entre a arte, a ficção e a realidade. Sendo assim, o efeito de sentido das citações literárias, informações documentais e científicas em Sementes do Sol é colar, apresentar parte da história da Amazônia, narrando por meio da prática intertextual a importância dos nipônicos e da juta na região. Por meio da catalogação de animais, receitas culinárias e objetos inseridos no desenrolar de Sementes do Sol, pode-se compreender que as taxonomias passariam de simples listas práticas, estando embebidas no poético, segundo a concepção de Humberto Eco, 2010. Esses elencos, além de indicar ingredientes e modos de preparo de uma refeição, permitem ao leitor imaginar, reconhecer a variedade da gastronomia amazônica, pluralidade de animais e parte da cultura da região. Sendo assim, quando o narrador faz uso das listas, ele informa o leitor sobre parte da cultura amazônica, ao mesmo tempo que pode instigá-lo a imaginar a infinitude gastronômica, animal existente na Amazônica. Além disso, ao elencar e inventariar animais, receitas culinárias, pode-se compreender que o narrador de Sementes do Sol objetivou mantê-las vivas, ecoando a memória dessas coisas por meio do romance. Diante dos resultados expostos anteriormente, foi possível chegar às seguintes considerações. Sementes do Sol é um romance que agrega elementos históricos que auxiliam nos estudos sobre a Amazônia e sua formação, visto que conta uma parte da memória da região e da gente amazônica. A narrativa apresenta como é a vida dos ribeirinhos, expondo quão difícil é a vivência nas várzeas, principalmente no inverno amazônico, que causa muitos desastres, como as enchentes, que são destacadas no romance pelo narrador. Além disso, a obra literária apresenta marcas da imigração japonesa na Amazônia, logo, contribui para que se tenha noção da saga nipônica na região. Sendo assim, ao mesmo tempo em que é um bem-ungido romance, é também um documentário histórico da saga dos imigrantes japoneses que, enfrentando adversidades de toda a ordem, lograram um ciclo, ainda que efêmero, de prosperidade com a aclimatação da juta originária do Oriente. Com isso, o romance colabora para que não se esqueça da grande relevância que os nipônicos proporcionaram para a Amazônia e todo o país, fazendo com que o leitor reconheça o valor dos japoneses na região, tanto no campo agrícola quanto no industrial e comercial. Já as citações utilizadas no desenrolar do romance podem ser entendidas como suporte para o narrador descrever a história e a cultura amazônicas, visto que são empregadas com o objetivo de apresentar parte da formação social, cultural e econômica da Amazônia, dando ainda notoriedade à importância dos japoneses na região. Já as catalogações, assumindo o papel de poéticas, também podem ser analisadas como suporte para que se entenda sobre a região, pois a prática de elencar objetos, animais e principalmente as receitas culinárias aludiriam à riqueza cultural da Amazônia. Os seres e objetos listados pelo narrador seriam adornos que espelhariam a prática cultural e singular da Amazônia. Sendo assim, a listagem das coisas em Sementes do Sol, além de restituir à vida o passado do ciclo da juta, faz memória à cultura amazônica. Logo, a lista é particularmente adequada ao combate contra o esquecimento. Com isso, recorrendo ao comentário de Alfredo Bozzi, 1996, o romance de Adhemares do Amaral, ao abordar parte da história amazônica em um misto de ficção e realidade, descobre a vida verdadeira, e que esta abraça e transcende a vida real. A literatura, com ser ficção, resiste à mentira. E eu finalizo o meu trabalho e a apresentação neste evento, apresentando a vocês as minhas referências e agradecendo pela oportunidade de apresentar o trabalho no seu Si e agradecendo a todos que estão me assistindo. Muito obrigado.